Meus queridos irmãos, eu quero tentar, de uma forma bem clara, controlar a minha emoção com a razão. Por quê? Porque o meu estilo de ministrar é realmente bem avançado, eu vou atropelando. E eu estou com a garganta prejudicada, então eu tendo que controlar a minha voz e o meu entusiasmo e a minha alegria em estar aqui nesta boa igreja. E quando eu estive aqui, na década de 80, quando eu era presidente da Convenção Batista Carioca, e o pastor ainda não tinha assumido, mas foi um tempo também abençoador, e voltando hoje, vendo toda esta reforma, vendo tudo isso que os irmãos têm feito aqui, parabéns, irmãos. Deus merece o nosso melhor, e Deus tem sido honrado através da vida desta igreja, e Deus tem abençoado os irmãos, e nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem realizado a sua obra de uma forma maravilhosa através desta igreja. Mas eu quero ser muito claro e muito objetivo nesta noite. Por quê? Porque esta é uma noite de festa, esta é uma noite de gratidão, esta é uma noite em que nós nos reunimos aqui para o louvor, para a glória do Senhor, para agradecermos a Deus exatamente os 112 anos desta igreja. Nós estamos aqui como povo de Deus, como família de Deus, estamos aqui como igreja, com esse propósito. O propósito é engrandecer a palavra e também ouvir aquilo que o Senhor tem na sua palavra para a nossa vida. Quantos aqui trouxeram suas Bíblias nesta noite? Levante aí, por favor. Quem trouxe a sua Bíblia? A maioria, alguém está pegando carona ali, mas se você não tem a sua Bíblia no celular também, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, e o texto que eu quero usar hoje é o texto de Cantares de Salomão. E alguém pode falar, mas pastor, o que é que esse texto em Cantares de Salomão tem a ver com o aniversário 112 anos desta igreja? O que é que nós podemos aprender? E este texto fala e mostra imagens da igreja de Cristo. Eu tive o privilégio, antes de ler o texto, eu tive o privilégio de nascer dentro de um lar cristão. E quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu tinha 1 mês, o meu pai e minha mãe me trouxeram à igreja, o pastor me tomou nos braços, orou por mim, e desde aquele dia, e isso já tem 65 anos, eu nunca mais saí da igreja. E aí, eu tenho vivenciado essa experiência de igreja. Então, eu nasci na igreja. Eu sei que há problemas na igreja, há dificuldades, há lutas, há desafios, né? Eu sei que muitas coisas que às vezes acontecem, nós não gostaríamos que acontecesse, mas a bênção é que nós pertencemos à igreja de Cristo. A bênção é que você pode estar aqui hoje para ouvir e ouvir da palavra de Deus. A bênção é que o Senhor vai realizando a sua obra em nossas vidas. Abra então a sua Bíblia em Cantares de Salomão, no capítulo 6, versículo de número 10. E eu vou usar algumas traduções diferentes para que você possa entender melhor e para que a minha mensagem possa ser melhor comunicada. Mas em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim, olha, presta atenção. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército de bandeiras? Quem é esta que aparece como a alva do dia? Uma outra tradução, bonita como a lua, brilhante como o sol, impressionante como um exército com bandeiras. Curva a sua cabeça, por favor, em oração. Senhor Deus,
Nós já tivemos oportunidade de cantar, de louvar, nós já tivemos oportunidade de ofertar, nós já tivemos oportunidade de ouvir do desafio missionário, nós já tivemos oportunidade nesta noite de nos cumprimentar e de abraçar os nossos queridos. E agora, Senhor, nós abrimos a Tua Palavra e na Tua Palavra queremos meditar. E nós nos colocamos nas Tuas mãos para sermos usados pelo Senhor, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para nos comunicar a Tua Palavra. Nesta noite em que esta Tua igreja está completando 112 anos de existência, nós queremos pensar exatamente sobre a igreja, a bênção de ser igreja, e nós queremos nos colocar nas Tuas mãos para sermos usados pelo Senhor, e em troca, Senhor, lhe ofereceremos toda a honra e toda a glória, porque nós oramos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós abrimos a palavra do Senhor, e isto é muito importante, e você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, nós encontramos inúmeras figuras que nos ajudam a identificar, a ilustrar a igreja do Senhor. Nós descobrimos que a igreja ela é conhecida e é citada na Bíblia como corpo de Cristo, como edifício de Deus, como casa de oração, como noiva de Cristo. Também é conhecida como nação santa, povo adquirido. E entre tantos outros nomes, nós destacamos esses. Isto é a igreja do Senhor. E quando paramos e pensamos numa história como esta, de 112 anos de existência, quando pensamos exatamente na história desta igreja, e como que Deus tem usado esta igreja para realizar a sua obra, nós também descobrimos que, desde o primeiro século da igreja, aqueles que eram conhecidos como os primeiros cristãos, várias imagens foram usadas para trazer exatamente esta visão sobre a igreja do Senhor. Essas imagens, essas figuras, elas podem interpretar e elas podem nos fazer entender melhor exatamente o que é a igreja. Algumas figuras nós podemos entender de forma literal. Outras figuras nós podemos entender de forma alegórica. Mas o texto de hoje ilustra exatamente o relacionamento conjugal entre o homem e a mulher, mas também entre Cristo e a sua igreja. E é por isso que eu escolhi esse texto. Quem é este? Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, brilhante como o sol, impressionante como um exército de bandeiras? O texto então serve para nos ensinar. Os cristãos, quando leem esse texto de Cânticos de Salomão, o Cântico dos Cânticos, em várias vezes, em vários momentos, nós somos levados a pensar exclusivamente na intimidade conjugal, no relacionamento conjugal entre o homem e a mulher. Mas quando nós nos aprofundamos, nós vamos descobrir que também fala sobre o profundo amor, preste atenção, o profundo amor de Deus para o seu povo, para com o seu povo, para com a sua igreja. O amor também de Cristo, que foi manifestado na cruz do Calvário em nosso lugar. Amor de Cristo pela igreja. Esse amor que a Bíblia nos diz que é o amor que nos constrange. É o amor que nos motiva. É o amor que nos trouxe a presença do Senhor. Esse texto que fala deste amor também que nós podemos experimentar e vivenciar na igreja do Senhor, entre os irmãos.
E a imagem aqui é maravilhosa. E há figuras que ilustram a igreja. E quando nós olhamos para esta igreja, a Igreja Batista de Laranjeiras, com 112 anos, que figura nós podemos ver? Você que pertence a essa igreja, ou você que não pertence ainda, porque eu, se morasse aqui perto, eu vinha a ser membro desta igreja e sou ovelha. O que é que nós podemos pensar na igreja? Porque igreja é muito mais do que essa estrutura que nós temos aqui, não é? Do templo, que no caso desta igreja é tombado pelo patrimônio, e vocês têm que fazer obras e têm que conservar exatamente de acordo com aquilo que as leis determinam. Mas quando nós pensamos na igreja, nós percebemos que há algo muito mais profundo. Há figuras que ilustram a igreja de Cristo. Primeira coisa, a igreja é aquela que aparece, e o texto deixa claro, como o nascer do dia. Quem é esta que aparece como a alva do dia? E o que isso significa? Significa, meus queridos irmãos, que quando nós experimentamos o nascer de um novo dia, amanhã, quando nós acordarmos e nós experimentarmos o nascer de um novo dia, isso traz esperança, isso traz oportunidades, isto traz alegria, isto também nos traz vida, testemunho. E por que isto? Porque Deus, através da sua misericórdia, tem nos dado mais um dia. Hoje nós comemoramos lá na nossa igreja o aniversário de uma irmã que ontem completou 100 anos, irmã Balbina. Lá na nossa igreja o pastor conheceu, temos muitas pessoas idosas também, temos muitos jovens como nessa igreja, que eu fiquei tão contente em ver aqui, mas também temos muitas pessoas idosas. E eu até costumo dizer assim, vai lá, toma aquela água, fica vivendo muito tempo. A irmã Balbina, 100 anos agora. O irmão João Belo, que é diácono da igreja, 99 anos. E hoje, quando eu fui cumprimentar a Balbina lá, dizer parabéns, ela disse, pastor, graças a Deus, os 100 já passaram. Agora eu já estou com a meta nos 110. E ela vai à igreja todo domingo, ela já caiu 2 vezes, já quebrou o fêmur, quebrou agora o joelho, teve um problema no joelho, uma torção, mas vai à igreja todo domingo, está lá para os irmãos verem. E tem outros irmãos assim, cada dia, e aí eu tive a oportunidade de falar sobre isto também, cada dia que Deus nos dá, cada dia que Deus tem dado a esta igreja, cada dia que Deus tem proporcionado a você, este novo dia representa esperança, representa milagre, representa a bênção do Senhor. E você vai experimentando isso cada dia, cada momento, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E elas se renovam a cada manhã, cada dia. E a palavra de Deus nos diz então, quem é esta que aparece como nascer do dia? É a igreja. Há 112 anos atrás, há 112 anos atrás, surgiu esta igreja, a Igreja Batista de Laranjeiras. E esta igreja trouxe esperança para aqueles que aqui vivem, para aqueles que iriam viver nesta região. Trouxe esperança para aqueles que muitas vezes estão angustiados, estão perturbados, estão sem orientação, estão precisando de algo novo em suas vidas. E esta igreja Deus colocou aqui exatamente para que isso acontecesse e que isto fosse cada dia. E ao longo dos 112 anos, isso tem acontecido. Cada dia,
uma esperança para todos aqueles que por aqui passam e para todos aqueles que aqui vivem. E Deus vai usando a sua vida para que você possa transmitir exatamente esta mensagem. Quando eu abro a palavra do Senhor aqui em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, a Bíblia nos diz assim, e eu gosto muito desse texto: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A obra, presta atenção, a obra que Deus está fazendo nesta igreja há 112 anos, não terminou ainda. A igreja continua brilhando, e vai continuar brilhando, até ser dia perfeito. E quando é que isto vai acontecer? Quando Cristo aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Aí será o dia perfeito. Porque nesse tempo nós vivemos tensões, né, preocupações, medo. Nós vivemos uma situação muito difícil, e não é diferente aqui no nosso país. Mas quando nós temos esta certeza, Deus vai usando a igreja. Quando eu era seminarista, e isso já tem 45 anos, eu era assim, como muitos jovens adolescentes, muito atuante na igreja. E eu ficava só do lado do meu pastor, ao ponto que me chamavam de sacristão. E eu ficava só perto do pastor, porque desde pequeno, Deus me deu pastores que abençoaram a minha vida. Não eram perfeitos, mas eram pastores que abençoaram, foram pastores que abençoaram a minha vida. E eu me lembro até hoje do meu primeiro pastor, que já está na glória, e ele pregava com entusiasmo. Ele era magrinho, pequenininho, mas ele parecia um trovão pregando. E aí eu ficava sentado, ouvindo, decorava a mensagem, porque criança tem facilidade para memorizar. Eu decorava a mensagem. Segunda-feira, eu acordava cedo, criança acorda cedo também, às vezes os pais estão querendo dormir mais, mas as crianças já estão acordadas. Eu acordava cedo, trepava numa pedra que tinha no quintal da minha casa, pegava um pedaço de madeira para dizer que era o microfone, como eu estou usando hoje aqui, e eu começava a pregar, repetindo a mensagem que o pastor havia pregado no domingo. E isso aconteceu durante muito tempo. Era um guri pequenininho. E aí um dia a vizinha assim do lado chegou na cerca e disse assim: Vitinho, eu estava pregando no meio do sermão, interrompe o sermão assim. Aí disse assim: Vitinho, você pode pregar toda segunda-feira, mas prega depois das 8 horas da manhã, porque toda segunda-feira você me acorda cedo. Aí eu fiquei um pouco inibido, pastor. Aí parei de pregar. Mas não demorou muito, eu continuei pregando aí de forma diferente. Eu botava uma mesa, botava uma toalha na mesa, botava umas cadeiras, chamava minhas irmãs, obrigava o meu pai e minha mãe sentarem lá, e eu pregava, e as minhas irmãs vinham com a bonequinha no colo, e de vez em quando eu falava assim: irmã, falava para minha irmã, né? Falava assim: irmã Eliane, toma conta do seu neném que ele está chorando muito. Porque eu vi essas coisas acontecendo naquele tempo, isso há 50 anos atrás, né? E aí continuei pregando. Mas por quê? Porque igreja é exatamente isto. Igreja traz esta bênção para a nossa vida. Igreja, ela aparece como o nascer do sol, trazendo esperança, oportunidades. E aí, através do nosso testemunho, através do seu testemunho, Deus vai abençoando
outras vidas em outros lugares. Mas o texto continua dizendo, e a segunda figura que aparece aqui é a figura que fala sobre a lua. A igreja não somente ela aparece como nascer do dia, mas ela resplandece como a beleza da lua. Bonita como a lua, diz o texto. Todos nós sabemos que a lua não tem luz própria. Ela resplandece a luz do sol, no sistema solar. Mas existem luas que a gente fica encantado. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, a imprensa até noticiou que nós íamos ter uma lua maravilhosa. E que aqui no Rio de Janeiro, e vocês que moram aqui na Zona Sul, mas eu moro lá em Niterói, em Caraí, e a melhor vista lá é exatamente a visão aqui do Rio de Janeiro. E aí nós fomos para a praia, eu e a Linéia fomos para a praia, mas chegou na praia, tinha tanta gente olhando para ver a lua. Que bela lua, que magnífica lua. E a palavra de Deus diz que a igreja resplandece como a beleza da lua, bonita como a lua. É interessante que quando nós abrimos a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, nós encontramos registrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha, mas no capítulo 5, depois que Jesus Cristo fala das bem-aventuranças, ele, no versículo 16, ele diz assim, assim resplandeça, presta atenção, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Tudo que acontece na igreja, tudo que realizamos na igreja, quando estamos na bateria, mas eu gostei mais da menina que cantou ali, tocou ali. Estamos na bateria, estamos no teclado, né? Estamos aqui na coreografia, estamos ali no violino, violoncelo? Estamos aqui no vocal. Quando você, diaconisa, está aqui recolhendo os dízimos e ofertas, quando a irmã está ali recolhendo os alimentos, quando o nosso pastor está aqui ministrando, quando pessoas estão aconselhando, estão recepcionando, estão cuidando das coisas do Senhor, tudo isto faz com que a igreja resplandeça a beleza de Deus, a presença de Deus. E isso é maravilhoso, porque nós nascemos e experimentamos a nova vida exatamente para expressar esse testemunho de fé, expressar e vivenciar esta alegria da vida cristã, resplandecer a luz de Cristo. Quando eu era jovem, nós cantávamos um canto, que ainda cantamos, mas que diz assim, ó, que a beleza de Cristo se veja em mim, sua admiração. Alguém errou, vamos lá. Vamos cantar juntos? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, que a beleza de Cristo se vê em mim. Diga agora assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Pode dizer, diz em voz alta. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Agora chega para o seu irmão que está perto, o amigo que está perto, e olhe para ele e diga assim, que a beleza de Cristo se veja em você.
É assim que acontece. Então, a igreja, ela resplandece como a lua, a beleza da lua. Mas existe uma terceira figura aqui que nos ajuda a compreender neste dia que a igreja está comemorando 112 anos. Uma outra figura é que a igreja brilha como o clarão do sol, brilhante como o sol. Brilhante como o sol. E por que isso? Porque é isso que representa a igreja. O sol brilha para que possamos ver exatamente aquilo que está acontecendo ao nosso lado, para iluminar o nosso caminho. O sol brilha exatamente para que tenhamos a consciência de que Deus está nos dando um novo tempo. E quando eu abro a palavra do Senhor, em Isaías, no capítulo 9, versículos 2 e 3, quando Jesus Cristo, preste atenção agora, quando Jesus Cristo veio, e Isaías viveu 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas ele é conhecido na Bíblia como o evangelista do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Ele teve uma profecia no capítulo 9, e é interessante que ele falava com tanto entusiasmo da profecia, daquela mensagem, que muitas pessoas pensavam que aquilo já estava acontecendo naquele dia. E aí, no capítulo 9 de Isaías, quando nós abrimos a palavra do Senhor, no versículo 2, no versículo 3 também, diz assim, e ele estava falando sobre o nascimento de Cristo. O povo que andava na escuridão, nas trevas, viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Presta atenção, há 112 anos atrás, Deus colocou essa igreja aqui para brilhar para aqueles que viviam nas trevas. E a palavra do Senhor continua dizendo, tu, ó Deus, aumentastes este povo e tens dado felicidade a este povo. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem a colheita. Ontem à noite, e essa é uma das razões que eu também estou assim, sem voz praticamente, porque eu fiquei muito emocionado no centenário da minha igreja, e domingo, quando eu impetrei a bênção apostólica, eu falei com o pastor, perdi a voz depois totalmente, não conseguia falar mais. E tive muitas atividades essa semana. Ontem eu fui à Barra do Piraí. Nos 45 anos, culto de 45 anos do pastor Celso, que é pastor lá naquela igreja, e faz um grande ministério. Ele está há 45 anos lá. Mas deixa eu contar a história para vocês, porque é a história dessa igreja também. Essa igreja organizou, a sua igreja organizou a primeira igreja batista na Penha. E a primeira igreja batista na Penha começou a trabalhar. Falei com o pastor. As primeiras pessoas desta igreja que foram lá na Penha, e na ata está registrado assim, ó, a Igreja Batista de Laranjeiras resolveu abrir um trabalho missionário na Longínqua Penha. Você vê onde que eu moro, lá no interior mesmo. E abriram um trabalho. E sabe o que aconteceu? A primeira coisa, as mulheres, não sei daquele tempo, mas as mulheres foram as primeiras a irem e organizarem a MCM, que antigamente era a União Feminina, Sociedade Feminina Missionária. Por isso que a Sociedade Feminina Missionária, que hoje é MCM, da nossa igreja, completou 101 anos. Antes, isso acontecia em todas as igrejas centenárias. Eu já fui pastor de algumas igrejas centenárias no Brasil. Quem chega primeiro são as mulheres. Organizaram
a trabalho feminino. Organizaram hall de bebês. Aí começaram a fazer o trabalho com hall de bebês. Depois, então, que os homens chegaram. E aí organizaram a cooperadora de homens, eu não sei o nome que tinha. Mas isto aconteceu com esta igreja em relação à Penha. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? E os irmãos vão ler um pouco. Há 45 anos atrás, 50 anos mais ou menos atrás, a igreja estava com a metade do tempo que está hoje. Pastor Rones era o pastor da igreja. Oswaldo Rones foi nosso professor no Seminário do Sul. E ele começou a fazer um trabalho de evangelismo usando olha só que coisa, usando a juventude da igreja. E era um trabalho que tinha o nome de Cristo Liberta. E eles começaram a visitar e a fazer um trabalho nas ruas. E eles começaram a fazer isso. Um dia, como um culto como hoje, há 50 anos atrás, entra de repente um rapaz com o cabelo até aqui, com aquela bolsa pendurada no pescoço. Era o tempo dos hippies. E ele entra e todo mundo leva um susto, que a gente leva um susto quando essas coisas acontecem, ainda que a gente espere que isso aconteça. Ele entrou, todo mundo ficou até com medo. Naquele dia o pastor pregou. E o pastor falou de esperança. O pastor falou de nova vida. O pastor, naquele dia, falou sobre a igreja, sobre o brilhar de um novo sol, um novo tempo na vida das pessoas. E aquele rapaz levantou as duas mãos e aceitou Jesus como Salvador. E foi batizado, fruto dessa igreja, irmãos. Pode aplaudir o Senhor, é isso mesmo, fruto desta igreja. O nome daquele rapaz, Celso. E Celso foi batizado. E depois o Celso foi para o Seminário do Sul. Foi meu contemporâneo no Seminário do Sul. Eu nem sabia que um dia seria pastor da Penha. E o Celso, há 45 anos, foi consagrado pastor, como o nosso irmão vai ser domingo, sábado próximo, né, pastor? E ele foi para Barra do Piraí e começou com uma igreja com 25 membros. E ontem eu fui lá, 45 anos, ele tem hoje uma igreja com 1.500 membros. Galeria lotada. Uma igreja que dizem na cidade que é a igreja mais rica, mas é uma cidade muito pequena. Barra do Piraí é pequeno. Foi grande no tempo do café. Agora não. Só tem gente simples, não tem nenhuma indústria, não tem nada. Mas tem um povo de Deus ali com fé, com firmeza. Tem um santuário, pastor, magnífico. 3 telões, um som espetacular. Ontem cantou um coral de mais de 70 vozes. Uma orquestra enorme. O filho dele foi o pregador. Deus usou de uma forma maravilhosa. E apareceu uma propriedade do lado, e eles queriam comprar, mas não tinha dinheiro, porque custava 3 milhões. E eles começaram a orar por isso. E quando a gente começa a orar, Deus nos ouve. Deus nos ouve. E eles começaram a orar por isto.
E como que uma igreja, ainda que hoje tenha mais de 1.500 membros, mas gente simples vai comprar uma propriedade de 3 milhões. Mas eles decidiram, pela fé, comprar e assinaram um contrato que eles iam pagar em 3 anos. E ontem o Celso disse assim, nós pagamos em 2 anos. A propriedade é nossa. E sabe qual foi a primeira obra e foi inaugurada ontem, nessa nova propriedade? É imensa, é imensa. É uma propriedade muito grande. Eu fui lá para ver. A primeira obra que eles fizeram foi o jardim de oração. Está lindo. Maravilhoso. Porque aquilo ali é resultado de oração. Quando nós lemos sobre estas figuras, nós descobrimos que a igreja, ela é aquela que aparece como o nascer do sol, do dia, ela resplandece como a beleza da lua, ela brilha como o clarão do sol, mas ela também se apresenta como um exército de bandeiras. Sabe que exatamente no dia 24 de fevereiro de 1912, à luz deste evangelho, Deus colocou aqui um exército, que na época organizaram esta igreja com 33 membros, pela história que eu li. E logo depois, no dia 15 de janeiro de 1924, esses membros multiplicados foram na longínqua Penha para organizar a primeira igreja batista na Penha com 25 membros, tendo como pastor o pastor Florencio Rodrigues da Silva, que em 1934 assumiu também o pastorado desta igreja. Olha como é que nós estamos bem relacionados. Deus é assim, irmãos, porque a igreja é do Senhor, independentemente de ser aqui, independentemente de ser no Haiti, independente de ser na América, na Europa, na Ásia, na África, independente de ser na Zona Norte, na Zona Sul, independentemente, é a igreja do Senhor. E porque a igreja do Senhor, ela se apresenta como um exército de bandeiras, impressionante como um exército de bandeiras, diz o texto. E hoje nós formamos um grande exército, um exército que deve se apresentar fielmente aos compromissos que a palavra de Deus registra. E aí depende de cada um de nós, depende da atuação de cada pessoa. Pode ser a pessoa que vai fazer a coisa mais simples, mas não importa. Não importa. Deus vai honrar o seu trabalho. Quando eu era seminarista, volto a dizer, eu era membro lá da primeira igreja batista de Niterói, e na época era o pastor Fanini, e existia uma irmã na nossa igreja lá, muito simples, muito simples. Ela só tinha um vestido, porque a gente só conhecia aquela irmã com aquele vestido. Ela vinha de sandálias de dedo, não havaiana. Naquele tempo não tinha esse negócio. Muito simples. E aí ela assistia o culto, participava do culto. No final do culto, quando todo mundo ia embora, ela saía, pastor, de banco em banco, procurando, pegando os boletins que tinham deixado lá. Alguns estavam amassados, ela desdobrava, desamassava o boletim
juntava uma pilha assim, de boletins. E na segunda-feira, e nesse tempo eu trabalhava no Banerze, o antigo Banco do Estado, na segunda-feira eu vi muitas vezes aquela irmãzinha na Avenida Amaral Peixoto, lá em Niterói, que é a principal avenida lá, distribuindo o boletim para as pessoas, inúmeras vezes. Mas ela não distribuía assim, não. Ela ia andando, e aí, quando ela sentia no coração, ela procurava uma pessoa e entregava o boletim. Um dia, o pastor estava batizando, presta atenção, o pastor estava batizando, e aí o pastor perguntou para a pessoa, estava batizando ele, a esposa e os 3 filhos. Aí ele disse assim: fulano, como é que você veio parar aqui nessa igreja? Só, pastor, um dia eu sou advogado, eu estava indo para o fórum, e uma senhora da igreja me entregou um boletim. E quando eu peguei o boletim, tinha uma mensagem do Senhor escrita na pastoral, que era uma mensagem evangelística. E ele disse assim, dentro do batistério, e ele disse, eu tinha decidido que naquele dia eu ia dar cabo à minha vida. Porque eu estava brigando com a minha esposa, não compreendia meus filhos, eu não estava indo bem no meu trabalho. Então eu disse, hoje vai ser o último dia, eu vou acabar com essa história minha, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Mas eu recebi aquele boletim, li. Depois cheguei em casa de noite, reuni minha família e li para eles e disse assim, o que você acha que nós temos que fazer? Vocês acham? E a minha esposa disse assim, nós temos que ir domingo nessa igreja. E aí no domingo seguinte, ele veio com a família na igreja. E quando o pastor terminou de pregar e fez o apelo, a família inteira levantou a mão e aceitou Jesus. E eu lembro até hoje, quando o pastor disse, quem distribuiu o boletim para você deve ter sido a irmã fulana de tal. Pediu a irmãzinha para levantar, com aquele mesmo vestido de sempre. E Deus usou aquela irmãzinha simples para ganhar uma família inteira para Jesus. Por quê? É assim que Deus faz, irmãos. Você pode dizer, o que eu estou fazendo aqui não tem valor. O pastor não está vendo, não reconhece. Que às vezes nós pastores temos tantas coisas que a gente não consegue ver, algumas coisas que a gente precisava ver. A verdade é essa. E aí, mas Deus está vendo. Quando eu comecei meu ministério lá no Lins, nós tínhamos também esse ministério aqui de, vocês sabem, né? De ação social. E tinha uma irmã lá na nossa igreja, e que essas duas aí conheceram, irmã Paula. Irmã Paula morava lá no Morro da Cachoeirinha, que depois nós abrimos uma igreja lá, hoje existe uma igreja lá, e quem pastoreia é o rapaz que aceitou a Jesus quando eu estava pregando, que foi meu seminarista, que eu consagrei, que eu fiz o casamento, ele hoje é pastor lá, Otacílio. E aí, ela morava lá na Cachoeirinha, ela e a sua filha Arlinda. Gente muito simples, muito simples. Ela falava, pastor, eu queria tanto que o senhor fosse na minha casa, mas meu barraquinho é tão simples. E eu disse, mas eu quero ir lá, vou marcar um dia. Ela disse, então espera um pouquinho, que eu vou me preparar para o senhor. Eu disse, não precisa se preparar, não, mas eu vou me preparar e eu vou fazer uma comida para o senhor.
E aí eu quero que o senhor vá lá. E essa irmã, ela entregava o dízimo dela como resultado de vender cocada e pastel na estação de trem lá no Meia. Olha só, todo domingo ela fazia isso, ela vendia pastel e cocada. Que cocada deliciosa. Às vezes ela chegava no gabinete, trazia para mim, e eu queria pagar. Não, isso aí as primícias é para o senhor mesmo. Falava assim. Mas essa irmã, mesmo fazendo isso, ela tinha dificuldades. Então a igreja passou a ajudá-la no serviço social. E aí distribuía uma bolsa de alimento todo domingo para a irmã Paula. De manhã, ela pegava a bolsa. Quando chegava à noite, eu já estou terminando, viu, gente? Senão o pastor nunca mais me convida para pregar aqui e vocês não vão querer mais me ouvir. Quando chegava de noite, ela pegou a bolsa de manhã. Quando chegava de noite, no momento de dedicação, vinha a irmã Paula com 1 quilo de alimento e colocava lá. Aí eu falava assim, irmã Paula, a senhora não precisa fazer isso não. E ela disse assim para mim, pastor, Deus tem me abençoado tanto que eu quero abençoar outros. Então não me proíba de abençoar outras pessoas. E era assim que acontecia, porque ela tinha um compromisso com o Senhor, e ela falava assim para mim, pastor, eu quero honrar o Senhor da minha vida. Preparou um almoço, eu e a Elinéia fomos lá, aí ela tinha feito um tapete de retalho, lembra, amor? De retalho. E ela fez aquele tapete de retalho e botou uma almofada naquele tapete. E quando eu cheguei lá, pastor Eliezer, tinha um caixote e em cima aquele tapete, aquela almofada de retalho, de todo, de retalho. 2, um para mim, outro para a Linéia. Nós sentamos lá, ela foi lá, preparou o prato. Que comida deliciosa. Era um barraquinho. Mas no meio daquele barraquinho, tinha tanta riqueza. Porque tinha a presença do Senhor. Porque ela fazia parte do exército de bandeiras. Ela fazia parte da igreja do Senhor. A primeira igreja batista de Laranjeiras, ou a igreja batista de Laranjeiras, eu estava vendo, vocês têm um slogan muito bonito aqui, uma igreja que demonstra calor através do amor. Essa igreja que demonstra calor através do amor, é uma igreja que ao completar 112 anos, parece como a alva do dia. É bonita como a lua, é brilhante como o sol, e é impressionante como um exército com bandeiras. Que Deus continue usando a vida dos irmãos. Mas eu não posso terminar esse momento sem orar com o irmão. Sem oferecer a você que está aqui, que talvez esteja até vindo aqui, já conhece pessoas da igreja, mas que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Ainda não abriu o coração para Jesus. Ou que talvez esteja afastado desta ou de qualquer outra igreja. Ou que talvez pertença a essa igreja, mas não está vivendo esta realidade da bênção da igreja de Cristo. Então é com você que eu quero falar. E eu quero orar com você. Eu quero, hoje, ao tempo em que estivermos cantando, nós vamos ficar todos em pé.
E ao tempo em que nós estivermos cantando, eu não vou falar mais nada. Porque Deus sabe exatamente aquilo que você está sentindo e aquilo que você precisa. Mas eu quero fazer uma coisa, gente. Eu quero convidar você, membro desta igreja ou não, você que já aceitou Jesus Cristo ou não, você que talvez esteja aqui, já é até um cristão, um crente, mas ainda não pediu o seu batismo. Você que precisa se reconciliar com a igreja. Você que hoje quer se apresentar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero consagrar mais a minha vida, porque o Senhor deu tudo. E o Senhor tem me abençoado a minha casa, a minha família, meu esposo, meus filhos. Eu quero me consagrar ao Senhor. Então, enquanto nós estivermos cantando, e nós vamos cantar de uma forma mais suave, ministro, eu vou convidar você que está aqui, você que está na galeria, se Deus, presta atenção, hein? Se Deus está falando com você, você está sentindo isso no coração, sendo membro desta igreja ou não, e tem alguma decisão que você precisa tomar hoje, eu vou pedir para você sair do seu lugar e ficar aqui na frente, que eu quero orar com você, e quero orar por você, e orar por sua casa, por sua família. Talvez você diga assim: pastor, como a música que cantamos no início, eu estou precisando de um milagre. Só um milagre pode mudar a minha casa, meu casamento, minha empresa, minha família, meu futuro. Eu preciso de um milagre. Então, eu quero convidar você e desafiar você a vir aqui à frente, trazendo isso que está no seu coração, que eu não sei, mas que Deus sabe. Vamos cantar, queridos? E enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha, por favor, e fique aqui na frente para a gente orar, e nós vamos falar com Deus. Você que hoje tem uma decisão para tomar, vamos cantar. Pode sair do seu lugar e venha, fica aqui. Venha com as suas dores, com as suas lágrimas, com as suas decepções, com as suas tristezas, com seus desafios. Venha se colocar diante do Senhor. Venha pedir a bênção de Deus para a sua casa, para os seus filhos. Pode vir, venha, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Venha dizendo: eu quero me consagrar mais ao Senhor, eu quero consagrar a minha vida, meus talentos, eu quero servir melhor ao Senhor. Pode ficar aqui também do lado, por favor. Pode fazer isto, por favor. Deus sabe aquilo que está no seu coração. E esse é o momento do Senhor. Deus quer salvar. Deus quer libertar. Deus quer transformar. Deus quer restaurar. Deus quer te cobrir de bênçãos. Então vem agora, no nome de Jesus. Fique aqui na frente, por favor. Se Deus está falando, saia do seu lugar. Eu quero ser bênção maior, pastor. Eu quero ser bênção maior. Pode fazer isso. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Então, se a presença do Senhor e a glória do Senhor tem atraído você, vem agora aqui, fica aqui na frente, por favor, eu quero orar com você. Esse é o momento do Senhor. Pode fazer isto. Essa é a hora do Senhor. Curva a sua cabeça em oração agora. Senhor, eu quero te agradecer pela vida, pela existência desta tua igreja nesses 112 anos.
Quero louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor tem usado esta igreja para que o Evangelho possa ser expandido em tantos lugares. E ela não está fazendo isso somente nesse tempo, ela fez no passado, logo depois de ser organizada. Que o Senhor esteja abençoando a liderança da igreja, o pastor Eliezer, sua esposa Dalva, todos os colegas pastores que estão envolvidos, os diáconos, a liderança da igreja, a juventude da igreja, a música da igreja. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todo o trabalho que os teus filhos têm realizado. Mas agora, Senhor, como ministro do Evangelho, eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão sobre estas pessoas que vieram aqui à frente. Tu conheces o coração de cada um, e o Senhor sabe o que cada um veio fazer aqui à frente, o que motivou cada um a fazer. E como ministro do Evangelho, eu quero pedir, no nome de Jesus, que caiam em terra agora os inimigos do Senhor, e que somente Jesus Cristo seja exaltado e glorificado nestas vidas. Que o teu nome seja exaltado na vida de cada um, e que o Senhor faça, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, na vida, na família, naquilo que cada um está colocando diante do Senhor. Continue, Senhor, nos abençoando, e continue fortalecendo as nossas vidas no Senhor, porque nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.